E agora teremos o último painel, como dissemos, e o tema será Leis Digitais, Avanços ou Retrocessos? Para responder a esta pergunta, nós temos o prazer de convidar, primeiramente, aquele que vai moderar o debate, Rony Weinzoff, por favor. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O Rony é coordenador da Comissão de Estudos de Direito do Conselho Superior de Direito do FEComércio, aqui da FEComércio. E para participar desse painel, nós temos o prazer de convidar o CISO do SPC Brasil, Longinos Timochenko. Convidamos também o CSO do Terra, Leandro Benaton. Tudo bem? O coordenador do Grupo de Estudo de Direito Compliance da Fiesp e Ciesp, Coriolano Camargo. Tudo meu. Muito obrigado. E temos também a insigne honra de convidar a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi. Ora, obrigado. Bem-vinda, Ivana. O Tiago, por favor, Tiago. É verdade, ele é diretor jurídico da PwC. Tiago Corte Real. Fiquei, é verdade. Eu não ia deixar para chamar a Ivana por último, não é? Eu deveria ter feito essa inversão para eu não me atrapalhar, não é? Mas corrigido o erro. Agora, né, com você, Rony, por favor. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço aqui a presença de todos. Novamente agradeço pela graça, pelo Sérgio, pelo esse brilhante evento em que nós estamos fazendo a curadoria do direito digital. Acho que quem ficou aqui até o final da tarde de ontem foi presenteado com uma grande discussão jurídica, principalmente voltada à Lei de Proteção de Dados. E hoje, felizmente, a gente tem aí a oportunidade de discutir não só a Lei de Proteção de Dados, mas também a evolução legislativa, né, do Brasil em relação ao direito digital, com grandes especialistas da área jurídica e também, infelizmente, da área de segurança. Então, acredito que vai ser um painel bastante rico de debate e, diferentemente de ontem, hoje eu vou diretamente entrar com as perguntas para que os nossos colegas possam responder e, assim, a gente criar uma dinâmica maior em relação aos temas que serão tratados. Então, já iniciando, eu acho que, para quem não conhece muito a legislação em relação a esse assunto, eu comentei um pouco ontem dos momentos. O direito sempre vem a reboque da sociedade, né, da necessidade social. E a gente teve alguns efeitos aí recentes em relação a essa questão da necessidade de proteção jurídica relacionada a questões de segurança atrelada às novas tecnologias da informação e da comunicação. Como eu comentei ontem, primeiro pelos atentados terroristas nas Torres Gêmeas, depois o efeito Snowden, e aqui no Brasil a gente teve um acompanhamento do que acontecia no mundo, né? Então, primeiramente, a gente teve uma discussão no nosso parlamento durante 10 anos de uma legislação específica para tipificar condutas de crimes informáticos, né? E essa pauta ficou no Congresso discutindo durante 10 anos, e quando se estava finalmente caminhando para a finalização e para que um dos projetos fosse aprovado, na verdade um substitutivo do então senador Eduardo Azeredo, começou a se debater, peraí, antes de criminalizar a conduta, que é a última ratio do direito penal, vamos criar uma lei civil, vamos criar um marco civil da internet, porque senão a gente vai começar a criminalizar a conduta antes de se conscientizar os usuários acerca do que aquela sociedade espera em relação a atos graves, né, relacionados a esse âmbito. E foi daí que nasceu o Marco Civil da Internet, a discussão do Marco Civil da Internet, que ganhou regime de urgência com o efeito Snowden.
Então o efeito Snowden trouxe esse regime de urgência e fez com que o Marco Civil fosse aprovado, trazendo aí um novo legado legal relacionado a várias questões, como neutralidade de rede, como responsabilidade civil dos provedores de aplicação, como guarda de registros eletrônicos, entre outras situações que nós vamos debater aqui. E quase que se foi esquecida aquela lei de crimes informáticos, que na verdade ela foi aprovada posteriormente e foi conhecida como Lei Carolina Dickmann, né, a 12737 de 2012, que passou a vigorar em abril de 2013. E o Marco Civil da Internet, a Lei 12965, né, que passou a vigorar em junho de 2014. Ou seja, vejam quanto tempo nós temos já de legislação específica sobre esse assunto, e é isso que a gente vai debater aqui no painel de hoje, sendo que, conforme a gente conversava antes, nós temos aí a futura lei brasileira relacionada a esse assunto, que é de proteção de dados, né? Então a gente vai tentar dar um enfoque nesse painel sobre esses três aspectos. A lei de crimes informáticos, quais são os seus efeitos e a sua aplicabilidade. O Marco Civil da Internet, o que tem de positivo e negativo depois de mais de 2 anos de sua vigência. E a insegurança jurídica que se tem no Brasil sem termos uma lei específica sobre proteção de dados. E para começar essa discussão, e novamente a gente fez um acordo aqui, deixando a última dama que está aqui como painelista por último para fazer o fechamento, a desembargadora Ivana. Vou começar a discussão então com o Longinos, né, para falar um pouco da sua experiência, né, Longinos, como Security Officer aí, em relação a essa questão de proteção de dados. Como você vê isso atualmente no Brasil? A gente já está maduro em relação a esse assunto? Como você vê a questão legal? Bom, boa tarde a todos. Essa questão de proteção de dados em relação ao Brasil, eu vejo um atraso, né? Eu diria no mundo, mas no Brasil especificamente, eu vejo esse atraso. E falando como corporativo e também como usuário da internet. Porque a questão da internet, se formos pensar como um veículo de comunicação, né, nós avançamos a cada dia, né, internet das coisas, e a preocupação com as regulamentações, né, como você está habilitado a dirigir um automóvel. Nós estamos dirigindo na internet sem regras, né, sem controles necessários. Temos alguns controles de perímetros, mas nós não temos controle da privacidade do dado, do cuidado do dado. Então, entrando para o mundo corporativo, é uma discussão que nós temos dentro do nosso comitê, porque o nosso negócio é informação, né? Então nós temos que zelar pela informação de cada cidadão, e aí o quanto nós temos que nos comprometer e provar, a preocupação é essa, o quanto nós temos que provar perante a lei o que nós cuidamos dos nossos dados, o quanto que nós vamos começar a realmente ser questionados. A gente sabe, a gente percebe, é uma percepção clara que isso está chegando cada vez mais, ainda bem, né? Mas com que critério, né, o quanto a gente realmente deve reter as nossas informações, para que a gente possa ter os dados do cidadão, o quanto a gente pode trabalhar esse dado para que possa virar um novo produto, para que se vire um novo produto eu preciso ter adesão, né, e a concessão de cada cidadão. Então essa é a preocupação que nós temos do amparo legal, né, para onde está indo, qual é a tendência. E também, gente, a gente tomar o cuidado, que a gente vê isso muito de longe, na educação digital, né? Nós estamos preocupados agora com leis, estamos preocupados com a privacidade do dado, mas e a educação? Como a gente realmente deve navegar e dirigir nesse mundo internet, né? Nesse mundo virtual? Tá? Então, essa é a nossa visão como cliente, como usuário e como no mundo corporativo. Eu acho que essa tecla que você comentou final sobre a conscientização e a educação, que sempre se discute, é uma pedra fundamental em relação a todas as discussões. Afinal de contas, né, a internet é só um espelho da sociedade. E muito se fala sempre em sustentabilidade, e sempre se pensa numa sustentabilidade, né, do meio ambiente. E o meio ambiente hoje é um meio ambiente digital. Então a gente também precisa pensar nisso para termos um ambiente digital melhor para os nossos filhos, que afinal de contas são nativos digitais, diferentemente de nós. E tem desculpa, só para complementar, uma máxima no direito penal, uma máxima não, uma norma no direito penal,
que o desconhecimento da lei é inexcusável, né? Isso traz uma segurança jurídica, porque você não pode matar uma pessoa e falar, desculpa, eu não sabia que matar era crime. Sim. Então você está perdoado, só não mate a próxima vez. Não, isso não existe. Mas vejam só que interessante, o Brasil é conhecido como civil law, direito positivado, tem lei para tudo. Sim. Ou seja, se você quiser criar mais criminosos, você cria mais leis penais. Ou seja, não adianta só, muitas vezes, ficar criando lei penal se antes disso você não cria uma conscientização sobre a potencialidade daquele ilícito. Ou seja, por que uma pessoa não mata uma pessoa? Porque a pessoa sabe da gravidade daquele ilícito, sabe da dor, do sofrimento. Por que alguém comete violação de direitos autorais pela internet? Porque não tem noção do potencial lesivo daquela conduta. Se a gente começar a criar mecanismos de conscientização sobre o potencial lesivo de condutas praticadas pela internet, eu acredito ainda no ser humano e que a sociedade poderia ter, no mínimo, aí 50% dos ilícitos a menos. Claro que são business, etc., que a gente pode discutir aqui, mas pelo menos esses crimes contra a honra, mais costumeiros, talvez diminuíssem. Né? Mas, Rony, a gente não pode tratar as coisas pontualmente e de forma ilhada. Uhum. É um sistema. Sim. Que temos que rever esse sistema e o modelo. Tá? Porque a gente fala em inovação, sai inovando, sem critério, sem controle. Perfeito. Thiago. Eu só queria complementar que acho que a gente divide essa questão de proteção de dados dos dados individuais de cada cidadão ou de cada funcionário vindo por mundo corporativo dos dados empresariais. Por que eu faço essa distinção? Primeiro, porque ela existe. Segundo, porque ela, para o Brasil, ela traz uma falta de competitividade muito grande. No mundo corporativo, se você pega a lei, a falta de legislação, a comunidade europeia está muito na frente. Então, eles não, muitas empresas, e acho que tem muita gente aqui de empresa multinacional, eles não dividem dados sigilosos ou dados pessoais de funcionários, como se tivesse uma base de dados internacionais com outros países que não estão aderentes ou que também não têm legislação respectiva para a proteção de dados. Isso é um ponto que acho que traz desvantagem competitiva para o Brasil. E, ao mesmo tempo, você comentou a questão do civil law, aí eu vou fazer versus common law, porque já no mundo corporativo, no mundo B2B, quando você está numa discussão com algum cliente ou algum fornecedor seu de como vai se tratar os dados, aí vira a interpretação e, no final, o bom senso de cada um. Porque tem gente que não quer que o dado corporativo dele, o dado fique na nuvem, que é um avanço. Eu tenho plena consciência que nós estamos aqui, que a nuvem é altamente seguro. Eu costumo até comentar que, se a gente voltar no tempo, 30, 40 anos atrás, o dado dele, do meu cliente que estava comigo, ele estava numa anotação à mão ou numa máquina de papel, numa máquina de escrever, e você, depois que utilizava, pelo prazo legal, você tinha que manter aquilo, e você deixava o dado numa pasta Z, botava num armazém a quilômetros de distância da sua sede, e a segurança dessa informação do seu cliente era precária. Hoje a gente está muito mais uma falta de legislação. A hora que você vai discutir isso num contrato, já passei por essas situações. As pessoas, não, eu não quero que vá para a nuvem. Não, mas por que você não quer que vá para a nuvem? Não, porque não tem segurança, isso não está bem tratado, tem a questão Snowden também. Então, a falta de legislação deixa... A gente vai quase para um common law, onde o bom senso no contrato vai decidir o que você vai fazer com essa informação. Eu acho perfeita a sua consideração, porque dentro do direito digital a gente tem uma modificação realmente para quase que um common law, né, de aplicação em razão de leis específicas. E quando fala de nuvem, que você comentou, eu gosto de usar um exemplo muito prático, né, que onde que nossas avós ou bisavós guardavam o dinheiro, né? Onde que elas guardavam o dinheiro? Não tem uma história que guardavam dinheiro aonde? Embaixo do colchão, né? Por que embaixo do colchão? Estou dormindo em cima do meu patrimônio, está seguro. Se alguém retirar aqui, eu vou saber. E hoje, onde que a gente deixa o nosso dinheiro? Terceirizado, com o banco. E veja, não é nem mais papel moeda, né? Porque se eu quiser ir lá e ver o meu dinheiro, eu quero nadar que nem o Tio Patinhas no meu dinheiro, eu não, né? Para quem tiver essa quantia, eu consigo nadar no dinheiro? Eu não consigo, porque são bits e bytes que exteriorizam o nosso patrimônio. Ou seja, a gente olha lá no celular e fala, ufa, está aqui o meu patrimônio, né? E a gente confia, e a gente deixa. E por que a gente terceiriza o nosso patrimônio mais tangível, que é o nosso dinheiro
na esfera digital? Porque existe uma segurança jurídica oriunda de toda a responsabilidade objetiva relacionada ao Código de Defesa do Consumidor, e existe uma segurança tecnológica de todas as resoluções existentes em relação ao banco sobre a proteção do nosso patrimônio. Só que quando eventualmente a gente vai terceirizar nossos dados, que podem ser muitas vezes mais valiosos que o nosso próprio dinheiro, a gente não verifica se existe uma segurança tecnológica ou uma segurança jurídica. Só para complementar também, a questão dessa discussão no senso prático do dia a dia, ela toma proporções muito beira o absurdo de você querer proteger tanto a questão do seu dado que você começa a colocar nos contratos que eu, como receptor do seu dado, sou responsável, você tem que fazer que o terceiro, que também eventualmente preste serviço para você, seja responsável, e essa falta de direção vai criando uma cadeia de responsabilidade que a gente sabe que no final é inexequível, é totalmente inexequível. Então, com relação aos dados pessoais também, empresas que têm muito contratos com o governo devem passar essa situação também. Um dos maiores ofensores dos contratos é a folha de pagamento, são os dissídios anuais, tal, que encarece. E normalmente você pode pedir um reajuste do contrato, que é totalmente permitido. Quando você vai discutir isso com o administrador público, ele fala, não, eu quero ver a sua folha de pagamento para ver se você está repassando mesmo o dissídio. Mas eu quero ver o olerite de quem está. Eu falei, eu não posso fazer isso. Ah, não, por que você não pode? Não posso. Eu te dou o FGTS, que muda de um mês para o outro, o recolhimento de INSS, qualquer coisa, mas você não tem uma regulamentação para isso. Fala, bom, mas se eu der o dado, mas você pode pedir autorização do funcionário. Eu falei, bom, eu até posso, mas depois eu posso enfrentar algum tipo de problema com ele, falando que eu forcei, senão ele perderia o emprego. Então, mais uma vez, acho que eu até antecipei um pouco a questão da falta de legislação, mas ela cria todos esses complicômetros aí no nosso dia a dia. E é muito importante esse ponto, né? Como você comentou da legislação europeia, que a gente comentou um pouco ontem também. Vejam, para países que têm leis específicas com nível de proteção alto, a comunidade europeia, que tem legislações específicas desde 95 e que fez uma reforma recentemente na sua legislação, existem chancelas para países que têm o mesmo nível de segurança em relação aos seus dados. A Argentina e o Uruguai têm essa chancela e podem trafegar os dados livremente porque já tem essa chancela. Quando a gente faz eventos internacionais, a primeira coisa que perguntam para nós é como que está a lei de proteção de dados no Brasil? Dá até vergonha de falar que, pelo menos agora dá para falar que está como um projeto de lei, né? Que antes era um anteprojeto de lei. O 5276, ele tem essa chancela também, ele vai ser homologado, mas nós não temos ainda. E ele também trata disso, ele já fala que países que não forem certificados, a gente não vai poder tratar. Mas hoje nós somos um que não somos. Só para deixar claro, o projeto de lei mais avançado é da Câmara dos Deputados, 5276, que segue basicamente essas últimas diretivas europeias e a gente espera que seja aí avaliado e aprovado o quanto antes. Agora, Leandro, trazendo de novo aqui a discussão para o nível prático de um security officer dentro da empresa em relação às investigações, a fornecimento de dados, o que essas novas leis trouxeram, como é que você vê isso no Brasil e no mundo, você que participa aí também de eventos internacionais? Você acha que melhorou ou não? Primeiramente, agradeço a organização do Security Leaders pelo convite, ao Rony. É sempre um prazer a gente compartilhar um pouco do que aprende e do que a gente vivencia nesses eventos. Eu participei o ano passado da Escola de Governança Internet aqui no Brasil e depois eu fui esse ano para Washington para falar sobre na Escola de Governança da OEA. Legal. E eles vêm muito a forma como eles enxergam o marco civil é extremamente positiva. Quero fazer um outro contraponto aos países. Na Colômbia, tem uma lei específica, eu não sou advogado, então eu não sou bom em número de leis, embora seja de exatas e lembro bem os números. Mas que a organização tem que fornecer os dados pessoais para o governo. Lógico que a gente está falando de um país, primeiro, que é um país onde a questão militar é extremamente forte.
que está passando por uma situação única e espero que eles consigam resolver. Mas eu me sinto numa situação, a primeira vez que me pediram isso e que um advogado do Terra Colômbia pediu essas informações, eu fiquei um pouco preocupado. Porque, como CSO, a minha função é ser custodiante das informações de terceiros que não me pertencem. Sim. E eu tenho a minha função, e eu perco meu sono protegendo os dados de todos os assinantes. Aí chegou o Marco Civil, por exemplo, que foi um dos casos que mudou bastante essa superpercepção de pessoas internacionais, estudiosos de governança da internet, foi super positiva. Para o meu lado prático, eu mudei um cenário onde eu retinha logs por 5 anos e eu transferi isso, baixei esse tempo justamente por custos. E não é porque só a empresa decidiu. Logicamente que existe uma questão onde, de tanta repercussão que existiu, as pessoas vão falar assim, por que estamos gastando tanto dinheiro se a gente pode diminuir essa retenção de logs? Diminuir a quantidade de servidores que eu uso para fazer todo o processamento e a mineração desses logs frente a milhões, bilhões de conexões que eu vou ter dentro do meu banco. Também para o meu próprio benefício como responsável de segurança de transferir esse dinheiro para uma outra ferramenta de segurança que vai proteger os meus próprios assinantes, as informações que eu protejo. Agora, Leandro, deixa eu só pegar esse ponto aqui para fazer uma pergunta dentro desse contexto. Porque o que a gente está discutindo aqui sempre é privacidade e segurança, privacidade e segurança. A partir do momento que você é custodiante das informações dos seus clientes, você não acha que você guardar dados por menos tempo, você automaticamente está contribuindo para uma maior privacidade do seu cliente, porque vai ter menos dado dele guardado com você e, consequentemente, você vai ter uma ausência de responsabilidade porque você não tem mais esses dados? Você não acha que tem esse lado também? Porque eu faço essa pergunta pela discussão do artigo 15 do Marco Civil da Internet relacionado à guarda de registros de acesso à aplicação. Né? Porque antes da versão final que foi aprovada e que está na lei, tinha que não era obrigado a guardar qualquer tipo de registro de aplicação, a não ser que houvesse uma ordem judicial para essa finalidade, que eu comentei ontem que seria a lei Minority Report. Então você tem que antever que vai acontecer o crime para pedir para guardar, e aí se acontecer o crime, aí felizmente tem, porque senão não. Aí felizmente, depois de discussão, houve a guarda por 6 meses, mas foi uma luta, né? Porque se falava, como você vai partir do pressuposto que todo mundo é criminoso para guardar esses dados, porque se alguém cometer um crime, aí você vai ter acesso a essa informação. Você não acha que o Marco Civil ele conseguiu pelo menos balancear um pouquinho isso, ou seja, guarda por 6 meses, fornece mediante ordem judicial, de conexão 1 ano, você não acha que pelo menos ele deu uma balanceada em segurança e privacidade? Eu acho que sim, e principalmente porque outras empresas não guardavam. Eu estou citando meu caso específico, onde isso mudou para uma situação diferente, onde eu fiz a redução dos dados que são preservados. Agora, logicamente, como cidadão, eu acho super importante porque empresas que não guardavam passam a ter responsabilidades, inclusive uma questão que a gente não comenta é que o próprio governo tem determinadas responsabilidades com os nossos dados. Sim. Isso me conforta. Sem dúvida. E agora, quando a gente fala segurança e privacidade, não é a mesma coisa, mas os controles para a privacidade provêm de controles de segurança. Perfeito. O que eu não gostaria é que a gente tivesse vigilância. Perfeito. Que já é um terceiro cenário onde, se eu tenho, obviamente, muitos dados, eu retenho esses dados por muito tempo, eu consigo, obviamente, com Big Data, com novas tecnologias, determinar padrões e determinar determinadas situações que eu não gostaria, principalmente como cidadão. Então, essa é o cenário segurança, privacidade e vigilância, que é o que eu tento evitar. Legal. E só para acrescentar, o decreto regulamentador do Marco Civil da Internet, ele traz um dispositivo que, fora aquelas previsões legais, os provedores eles têm que buscar guardar o menos de informação possível em relação aos seus usuários, justamente visando ter mais privacidade e manter um pouquinho mais de segurança. Muito bom. Eu vou agora passar a palavra para o meu querido amigo Coriolano, e mudando um pouco de tema, né, mas dentro, obviamente, do Marco Civil, que é uma outra grande polêmica do Marco Civil da Internet, que é o artigo 19 do Marco Civil, que trata sobre conteúdos
disponibilizados por terceiros nos provedores de aplicação de internet, ou seja, Google, Facebook, Twitter, blogs de uma forma geral, qualquer conjunto de funcionalidades acessível pela internet. O que acontece? Só explicando aqui para todos, para saber a opinião do Coriolano sobre o assunto. Antes do Marco Civil da Internet, o STJ, em diversas decisões judiciais, tinha o seguinte entendimento. A partir do momento em que um provedor de aplicação ele é cientificado de um potencial conteúdo ilícito, sopesando eventual direito constitucional à liberdade de expressão perto da honra, da dignidade da pessoa humana, o STJ fala o seguinte, olha, provisoriamente retira em 24 horas do ar isso. Tá? Depois de retirar, você analisa se efetivamente é um conteúdo potencialmente ilícito ou não. E aí você mantém a remoção ou torna de novo aquilo para o ar. O que o Marco Civil fez? Ele contrariou todas as decisões que vinham sendo tomadas pelo STJ e basicamente estabeleceu o seguinte, que o provedor de aplicação ele só pode ser responsabilizado civilmente por conteúdos gerados por terceiro se houver uma ordem judicial específica e o provedor não cumprir aquela ordem judicial específica. Vejam, o provedor ele pode ainda retirar extrajudicialmente aquele conteúdo, ele ainda pode, mas trouxe um conforto legal para aquele provedor que não quiser atuar diligentemente em relação àquele conteúdo. E nessa questão, para mim é uma aberração técnica, jurídica, você ter uma responsabilidade civil oriunda do descumprimento de ordem judicial. Porque a ordem judicial, ou você recorre e suspende, ou se não, se você descumprir, é multa ou crime de desobediência. Onde já se viu responsabilidade civil do descumprimento de ordem judicial? Cori, o que você acha disso tudo? Rony, obrigado pela pergunta. Queria agradecer a minha querida amiga Graça pelo convite mais uma vez. Eu estava aqui na tela, mas a minha voltou. Eu estou aqui com um artigo muito interessante, já fazendo aqui uma homenagem ao meu amigo pesquisador e advogado Luiz Augusto Filizola Durso, que está aqui presente, e ao nosso conselheiro seccional Flávio Durso, também aqui presente. Muito obrigado pela presença. Diz o pesquisador Luiz Augusto: hoje, em um estudo feito pelo Facebook, recente, mais de 3 bilhões e 200 milhões de usuários na rede mundial de computadores no mundo, correspondem a 44% da população do nosso planeta. Segundo o IBGE, pela primeira vez na história, temos mais de 90 milhões de usuários ativos na rede e nesse sentido, a internet chegou a mais de 50% das casas em todo o Brasil. Hoje, o que o Rony colocou é um grande dilema da advocacia, é um grande problema que nós temos hoje, que o advogado tem em relação à postura que ele oferece em relação ao seu cliente e à prestação jurisdicional. Porque um conteúdo manifestamente ilegal está na rede e você só consegue a remoção desse conteúdo mediante ordem judicial. Nós temos um caso lá no escritório de um executivo de Alphaville, Graça, que ele estava tomando um drink final de semana, Flávio, com a sua filha de 13 anos e os amigos. E, Rony, o colega disse: filha, vem aqui, senta no colo do papai, vamos tirar um selfie. Tirou um selfie com a filha de 13 anos. Né? E essa foto foi retirada do perfil dele, porque de forma descuidada ele colocou no filtro público. Né? Aí o Tiago disse: eu não tenho Facebook. Né? Achei extraordinário. Né? Evita esse tipo de problema. E a foto foi colocada num grupo de combate à pedofilia. Nós notificamos o Facebook e disse: olha, liberdade de expressão, nós não estamos vendo, em tese, nada ilegal, você que procure os seus direitos. Esse foi um caso que nós conseguimos a remoção só pela via judicial. Nós temos também uns mitos, né? Todas as imagens não serão removidas do Facebook. Isso é uma grande mentira. Todas as imagens são removidas do Facebook, sim.
Através de uma perícia, você gera o algoritmo da imagem, você gera o código da imagem, e você tem que pedir a tutela jurisdicional com base no código da imagem, mas cabe ao advogado oferecer o código logo de pronto. Está aqui a desembargadora que não me deixa mentir, e é o que diz o Marco Civil quando se refere ao link. O fato é que, como disse o Dr. Rony, meu amigo, professor, que existe uma inconstitucionalidade muito grande no artigo 19 do Marco Civil, desembargador, e nós precisamos lançar esse movimento, Graça, abraçarmos isso com todas as forças, sob pena de nossas imagens estarem sendo paulatinamente, continuamente compartilhadas de forma ilegal. Né? Nós temos um outro caso no escritório de um ministro, que na época, em 2015, nós estávamos em Gramado, e ele estava do lado de um outro professor e tirou um selfie. E ele pertence a um determinado partido político X. Né? Alguém pegou essa foto do ministro com o professor e colocou num grupo antipartido X, né? Deturpando, modificando a identidade real da informação. Né? A informação não era político-partidária, a informação não era relativa ao apoio ao partido X ou ao partido Y, se a operação da Polícia Federal A ou B ou C é boa ou ruim, mal ou ruim. Fato é que 2 professores estavam na tribuna palestrando, e essa foto foi alterada, mudada de contexto. E só para encerrar, o golpe que nós temos sentido assim, uma evolução muito grande, estava comentando na sala VIP com a desembargadora Ivana, é o pedido de resgate da sua banda larga. Né? Nós temos clientes hoje, Graça, lá no escritório, que eles têm uma tecnologia para aumentar a velocidade dos jogos online. E desenvolveram essa tecnologia de forma brilhante. E hoje é um estudo que se faz hoje em todo o Brasil. Né? Hoje existem pesquisadores que tem até um nome, que agora me fugiu um nome técnico, né? Eu participei de uma reunião com eles. Eles aumentam a banda para jogos online. Né? Os cybercriminosos descobriram, lançaram ataques maciços de negação de serviço. Você quer trabalhar, amigo? Me paga. Me paga ou você não vai trabalhar. Simultaneamente ao ataque, à paralisação das atividades dos nossos clientes recebem um telefonema. Olha, milícia, você está tendo problema com ataque de negação de serviços? Não, estou tendo problema. Olha, me contrata que eu vou resolver o seu problema. Né? E para fazer a prova jurídica de que aquela empresa de fato está envolvida no ataque. É seríssimo. Aí você tem a discussão das redes neurais, as empresas que hoje elas têm aplicações para, digamos assim, vencer essas vulnerabilidades, muitas delas estão fora do Brasil, que representa, digamos assim, um problema para as empresas brasileiras. Mas, Rony, respondendo objetivamente a sua pergunta, o artigo 19 do Marco Civil, na minha opinião, ele é manifestamente inconstitucional, porque ele judicializa algo que não precisava ser judicializado. Como você e o Renato já vem pregando há muitos anos, a jurisprudência que vinha sendo construída estava servindo melhor ao cidadão do que dentro desse novo cenário de Marco Civil da internet. Queria te cumprimentar, você e o Renato, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na FEComércio, no Conselho de Direito, no DESEG. Obrigado. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Correia. Rony, posso fazer um complemento, que alguma coisa me chamou a atenção e quando, para os meus colegas de segurança e mesmo os advogados. Quando a gente gera esse número, esse hash que a gente conhece, e uma forma simples, quem quer entender, no seu computador tem o MD5, que você vai transformar um arquivo em um código numérico que ele vai ser único para aquela imagem. O que acontece é que se alguém aplica um filtro, recorta a imagem, obviamente esse hash muda, qualquer alteração. Se você tem um documento de 1 GB de arquivo texto e mudou um espaço, trocou um A pelo um B, ele vai transformar esse número num outro código. O que vem acontecendo é que a gente sabe que determinadas empresas têm um reconhecimento de pessoas nas fotos. E tem um trabalho de inteligência artificial que 94% das imagens ele já consegue, essa inteligência neural consegue reconhecer e transportar isso e contextualizar para falar, olha, tem um garoto jogando bola ou tem um senhor com uma adolescente no colo, atenção.
é o futuro, né? Essas redes neurais, a inteligência artificial é o futuro. Nós só temos que tomar cuidado, né? E Bauman nos alerta em relação a isso, né? Quando ele lança o seu tratado sobre a modernidade líquida, para nós não desaprendermos a pensar, a raciocinar. Se nós tivermos juízes que venham a utilizar o Watson, acho que assim, como elemento de pesquisa, como um elemento de apoio, mas nunca como essa semana saiu uma notícia dizendo o Watson dará decisões judiciais, né, no futuro. Nós temos que olhar com um pouco de cautela para isso, porque amanhã a atividade do advogado vai ser substituída. Saiu um estudo também essa semana da Forbes, dizendo que nós teremos aí alguns milhões de desempregados nos últimos 5 anos em função dessa automação do conhecimento, né? E quanto isso vai gerar de prejuízo para todos nós. E não nos deixa mentir também, né, a novela aí de Dan Brown, né, e os alertas dos geneticistas, né, daqueles que trabalham com reprodução humana, a população do planeta vai triplicar nos próximos 20 anos. Nós vamos ter tomate para todo mundo, a tecnologia vai nos ajudar a termos mais emprego, mais alimentos, mais moradias. Segundo os prognósticos, não. Nós teremos mais desemprego, mais falência de mercados, extinção de mercados, sim, surgimentos de novos mercados específicos muito ricos, mas o falecimento de antigos mercados dentro de uma ruptura social, informacional gigantesca. Não, a gente já está num período saindo da crise, não vamos desanimar a esperança que está surgindo novamente. Eu estou aqui só, estou meditando apenas, meditando. Deixa eu pegar alguns ganchos aqui rapidamente, super interessantes, e retribuo aqui os elogios Você vê que é um grande amigo coriolano, né? Também do trabalho que você desenvolve na FEComércio, na Fiesp, na OAB, há muito tempo, super relevante para todos nós. Eu acho que essa questão é muito importante de ser debatida do artigo 19, porque, vejam, quando a gente trata da internet em si, a gente tem um princípio que é super importante estabelecido no Marco Civil, que é o da neutralidade de rede. Ou seja, de não haver uma interferência no princípio end-to-end da internet. A internet, ela do jeito que é para todos, sem qualquer tipo de interferência. Então eu tenho esse direito de navegar por onde eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser, sem interferência no meu pacote de dados. Só que dentro da internet existem os provedores de aplicação de internet, que não é a internet, são empresas, são entidades privadas que lucram direto ou indiretamente em relação àqueles serviços prestados. E são excelentes serviços, tanto é que todos nós não vivemos sem esses serviços. E por mais que muitos desses serviços sejam gratuitos, mas não filantrópicos, que a contrapartida são nossos dados, existe um termo de uso para a utilização desses serviços. E esses termos de uso, normalmente, eles negam, né, obviamente, qualquer tipo de utilização desses serviços para finalidades ilícitas. Ou seja, por que o artigo 19, e isso a gente debate e a gente coloca efusivamente desde o Marco Civil da Internet, do projeto de lei, seria inconstitucional? Porque, num primeiro momento, aquele provedor que lucra direto ou indiretamente com aquilo tinha uma responsabilidade de tratar aquele litígio, ou seja, soluções alternativas de conflito na esfera administrativa. Ou seja, resolve o seu problema dentro de casa, dentro do seu território, e deixa o judiciário com uma segunda esfera para aquele que não concordar com aquela eventual decisão administrativa tomada, seja pela remoção, seja pela inserção do conteúdo. O Marco Civil inverteu essa ordem. Tudo que se fala de soluções alternativas de conflito, ele acabou potencializando a judicialização de algo que poderia ser resolvido dentro da plataforma privada que tem um termo de uso para essa utilização. E quando se coloca a colisão de princípios constitucionais, existe um outro princípio, que é o princípio dos princípios, né, que é o da proporcionalidade. Ou seja, vamos colocar na balança o que seria pior para a sociedade dentro dessa colisão de princípios. Uma eventual liberdade de expressão que possa ser retirada através de um conteúdo ou a ofensa à dignidade da pessoa humana. E é isso que se garante com o princípio da proporcionalidade à dignidade da pessoa humana. Enfim, só esses pontos, e tem uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do desembargador Francisco Loureiro, que recentemente, pela primeira vez, considerou o artigo 19 como inconstitucional. Obviamente que isso vai subir para as instâncias superiores, vamos ver
o resultado disso. E, tecendo essas considerações, queria aqui agradecer a presença da desembargadora Ivana para comentar um pouquinho do ponto de vista, né, de uma magistrada tão experiente, não só na sua vida como magistrada, mas também em relação a esse tema, da visão dos tribunais disso tudo, né? Muito obrigada a todos, boa tarde, primeiramente. Doutor, foi sempre um prazer, uma honra para nós recebermos o convite do doutor Renato, seu escritório. E essa matéria é uma matéria ainda em crescente discussão no Tribunal de Justiça. O que a gente percebe, e quando se discute aqui a necessidade de uma lei, é que até então, até porque o Marco Civil mal tem 2 anos e meio, o que vem a Justiça trabalhando, não só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas a nível de Brasil, o que nós fazemos é um espelhamento do ordenamento jurídico existente até então, para enfrentar os casos que estão chegando ao Tribunal de Justiça. Para os senhores imaginarem, ontem eu fiz o levantamento em todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a seção criminal, que é a seção que eu trabalho, nesses últimos 2 anos e meio, chegaram a nível de recurso, na seção criminal, 8 recursos. Então, a demanda, a busca de resolução através da justiça ainda é muito pequena. E eu trabalho isso e venho refletindo sobre isso, então, doutora, se a lei não chega em discussão até o Tribunal de Justiça. Como você mesmo disse, a primeira decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça, a seção de direito privado, sobre a discussão do artigo 19, sobre a constitucionalidade ou não. O Tribunal de Justiça, na sua grande maioria, entende que é inconstitucional. Mas as demandas não chegam para nós podermos declarar. Então, toda essa discussão sobre a existência ou não de lei, que é o primeiro ponto que se coloca aqui, é uma discussão que também nos preocupa. Porque quando chega a discussão no Tribunal de Justiça, o juiz vai ter que dar a última palavra. Até porque essa é a vida do juiz. Ouve uma parte, ouve a outra e só decide ao final. Talvez seja por isso que esteja falando ao final. E essa é a melhor forma de se fazer justiça. E na ausência de lei específica, ou um pouco mais aprofundada sobre essa questão, cumpre ao juiz de direito usar todo o ordenamento jurídico, até existe uma pirâmide Kelsen, usando a Constituição e o ordenamento jurídico. E a lei do Marco Civil é, entre outras, uma das leis que nós usamos. Claro que o Código Civil, o Código de Processo Civil, que é novo, Código do Consumidor, Lei de Crime Organizado, todas essas outras legislações vêm a amparar o juiz na sua decisão. Então, quando se diz que, eventualmente, existe a necessidade de uma lei específica para o juiz, num presente momento, quando vai dar a prestação jurisdicional, ele vai ter que usar de outras ferramentas, de teoria geral do direito, do Código Civil, de introdução do Código Civil, como você mesmo diz, que ninguém pode se escusar ao conhecimento da lei, artigo 3º, para dar essa prestação jurisdicional. Eu reflito muito também, quando a gente fala em direito digital, sobre a necessidade de lei para tudo. Isso talvez seja um pouco cultural nosso. Eu acho muito perigoso a rapidez, a permeabilidade e a própria peculiaridade do direito digital, uma lei específica para tudo. Nós temos um Congresso, digamos, um pouco difícil de se tratar. E eu fico pensando que o tempo que se demanda para se eventualmente chegar a um consenso sobre uma lei, com certeza ela não vai mais ser necessária quando for utilizada pelo Judiciário. E eu reflito sobre isso porque isso pode engessar não só o direito criminal, como a gente trabalha, e o doutor sabe muito bem aqui do Terra, o que demanda a justiça, a busca de prova, ou, na verdade, a nossa busca de investigação de fulcro criminal, e vai engessar muito mais o mundo corporativo. Porque a necessidade de lei para tudo, para se poder enquadrar em tipificação específica de uma conduta, não vai. No direito digital, isso não socorre. Talvez no direito criminal, exatamente porque a Constituição exige a tipificação anterior à conduta, não há crime sem lei anterior que o defina. No direito, no mundo digital, para a tipificação, sim, não se fala sobre isso. Agora, na rotina diária de uma empresa, por exemplo, como a Terra, que tem uma demanda numérica que não se consegue no mundo nosso, pelo menos no meu de direito, se somar, se prever. Como é que nós vamos colocar uma lei específica para cada caso que dioturnamente surge a questão?
O que se exige mais no judiciário, talvez, é um preparo mais profundo de tecnologia, de conhecimento de teoria geral do processo, de direito internacional e de convenções e convênios. Aí sim, o Brasil, por exemplo, padece, mas padece de forma cultural. O nosso país ele não tem essa cultura de convênios. Eu vejo, por exemplo, a Interpol, todo o trabalho que tem, por exemplo, para cumprir um processo de extradição. Quando o Brasil precisa, para cumprir um processo de extradição, uma lei semelhante ao do país que está pedindo extraditado. E se não tiver, não manda. Por isso que esse país acaba sendo um celeiro de fugas internacionais. Então, tudo se explica juridicamente. E no mundo digital, que é um mundo encantador, e que chega à justiça agora, muito mais profunda essa discussão. O judiciário, não digo só de São Paulo, mas digo do país inteiro, ainda padece de muita informação. Ontem mesmo eu estava lendo uma jurisprudência que chegava ao despautério de entender que um internauta não tinha direito, que pedia ao juiz, acho que de Pernambuco, porque ele não tinha senha no computador dele. Então, na leitura do juiz, o fato de você não colocar uma senha no seu computador tirava de você o direito à privacidade. No nosso sentir, no meu sentir, falo em nome de Ivana Davi, isso é um absurdo. Se eu não trancar o meu carro, não posso entender que a pessoa tem direito de eventualmente furtá-lo. Mas é uma discussão, e para vocês terem a ideia de que como isso vai longe. Eu imagino no direito corporativo, no direito privado, que o mundo, ou que a fase da indenização está chegando. Principalmente nos grandes provedores. Nós vivemos, nas últimas décadas, a indústria da indenização. E essa indústria da indenização migra para os provedores e as grandes empresas, principalmente que têm a obrigação, pela lei, por esse artigo 19, de guardar tudo. Essa guarda de dados, toda essa responsabilidade que advém da lei, é uma situação que também causa estranheza. Claro que, se você for ver no ordenamento jurídico, se você for para o mundo fiscal, a obrigação, por exemplo, do imposto de renda, todos os dados fiscais que você tem, que uma empresa tem que guardar, também faz parte dessa situação. Só que os números, quando você compara numa divulgação por meio digital, são absurdamente maiores do que, eventualmente, as pessoas que declaram imposto de renda no nosso país. Uma outra característica do direito digital para nós é essa situação de transnacionalidade, essa situação de quebra de soberania. São todas circunstâncias que chegam agora para discutir, principalmente no Poder Judiciário de São Paulo, que está chegando nessas últimas, digamos, acho que nos últimos 6 meses, que deve se colocar em discussão. E quem vai trazer isso ao Judiciário é exatamente o judicionado. Então, é tudo muito cedo, é tudo muito frágil. Eu prefiro ainda entender que o espelhamento do ordenamento jurídico em questão, as demandas que estão chegando sobre direito digital, deve ocorrer. Sou absolutamente contra a existência de lei disciplinando todo o comportamento no mundo digital, sob pena de engessar o trabalho e essa liberdade que tem a internet, que, no nosso sentir, pelo Marco Civil, coloca como um direito universal. O Marco Civil, na nossa concepção, a nossa leitura seria uma espécie de uma Constituição, onde ela já coloca direitos e obrigações a todos os usuários. E que isso é muito, muito interessante, muito profundo, porque ela acaba equiparando lá o artigo 5º da Constituição Federal. Ela começa a discutir direito de privacidade com direito de segurança, que também é garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição. E na ausência dessa discussão na lei de Marco Civil, ou mesmo na Carolina Dickmann, o juiz se socorre da teoria geral do processo, do direito constitucional e do Código Civil. É mais ou menos assim que caminha o Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito bom, obrigado. Só um complemento, acho que tentando traduzir um pouquinho o que você falou, não que não tenha sido claro, mas acho que o que você coloca é de uma riqueza muito grande, porque a gente muitas vezes também, eu comentei sobre falta de legislação, mas muitas vezes ela está aqui ou ela está aqui e a gente também entende que tem que ter algo diferente, como por exemplo, se você, os contratos hoje com o banco que você adere pela internet, antes você ia na agência e assinava, mas o empréstimo continua sendo o mesmo. A falta de pagamento vai ser do mesmo jeito, você vai ser executado da mesma forma, assinando pela internet ou indo na agência. Ou
hoje todo mundo compra pela internet, certo? Se não te entregar, é a mesma coisa que você ir na loja, comprar, não tinha no estoque, e eles, depois de um certo tempo, não é a falta de entrega. Então, a gente muitas vezes complica um pouco a questão da internet e dos meios modernos, ou uma calúnia, uma difamação. Você fazer isso na sua página pessoal é a mesma coisa que você comprar uma página no Estadão e mandar publicar. Então, a pena para isso vai ser a mesma, e ela já está aí, certo, doutora? É o que a gente costuma falar, e até o Renato ele escreve sobre isso, sobre o espelhamento que existe. Então, você tem o Código de Defesa do Consumidor, quando você vai discutir, você tem a Lei de Responsabilidade, você tem várias outras leis que, na verdade, o que a gente tenta colocar, pelo menos na leitura, e principalmente a nível de investigação, quando eu vou fazer uma interceptação telefônica, quando eu vou fazer uma interceptação de dados, quando eu vou fazer uma interceptação de iCloud, quando eu vou colocar, por exemplo, um May of the Mind no Android e vou buscar a prova no direito criminal, que é o mundo que mais eu atuo jurisdicionalmente, você acaba espelhando as leis em vigor. O que muda é a forma em que a conduta é praticada. Então, a gente estava conversando antes na nossa sala VIP, exatamente sobre isso. Antigamente, romanticamente, quando eu entrei na carreira, em 1989, furtar um botijão de gás era praticamente para quem tinha preparo físico. Você tinha que pular o muro da casa, entrar, desconectar o botijão de gás, sair com ele nas costas, pular o muro de novo e se evadir. Depois, com os portões eletrônicos, tudo isso ficou mais fácil. Hoje não existe mais botijão de gás a ser furtado. E hoje você usa um meio eletrônico para eventualmente te extorquir, como o nosso amigo Coriolano acabou de contar, porque o que ele narra para nós é uma extorsão mediante sequestro de dados. A gente teve o caso recente julgado em 6 meses, né, de 5 anos e 10 meses de prisão, que aconteceu com a esposa do presidente da República, né, que houve essa extorsão e houve a condenação recente, mas pelo crime de extorsão e de estelionato, né? Não houve aplicação aí do crime de invasão a dispositivo informático da lei Carolina Dickmann, né? E não, só para completar, acho que a gente tem mais 10 minutos de discussão aproximadamente, acho que todo o conteúdo aqui é extremamente rico. É um ponto que a senhora comentou, e aí eu passo para o debate de todos aqui, que envolve um pouco a transnacionalidade, né, da internet. E só para mencionar, a gente tem uma decisão muito relevante no que foi conhecido como direito ao esquecimento no Tribunal de Justiça da Europa, mas eu não quero entrar no mérito do direito ao esquecimento, e sim na aplicação técnica da decisão do direito ao esquecimento, que na verdade é o direito à desindexação, né? Ou seja, o direito que você tem a ser desindexado do índice de busca dos principais buscadores, porque, sim, hoje, obviamente, o resultado prático de uma ofensa que você sofre eventualmente na internet, muitas vezes não está no próprio provedor de origem do conteúdo, mas está nos resultados de busca que se originam através do seu nome. Ou seja, por mais que esteja espalhado na internet, se você tirar do resultado de busca, você já tem um alívio, não está lá, né? E hoje é o Google, amanhã pode ser outro, enfim, não se sabe, mas hoje é o Google principalmente. E nessa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, começou a se discutir, tá bom, então houve essa decisão permitindo o direito de ser desindexado. Mas espera aí, você vai desindexar aquele resultado de busca atrelado àquele nome, àquela notícia, para onde? Para a Europa, para aquele país da Europa ou no mundo inteiro? Porque e se em estados menos democráticos de direito começar a haver decisões judiciais dentro da norma daquele respectivo país de desindexação de conteúdos que fazem parte do que, na nossa percepção, é liberdade de expressão? Vai tirar do mundo inteiro? Daqui a pouco não vai sobrar nada, né, a ser pesquisado. Foi então que o Tribunal de Justiça da União Europeia ele decidiu que através não só do protocolo de internet, mas através de outros serviços de geolocalização, somente dentro do território europeu, que aquilo seria desindexado. No mundo inteiro é possível ainda se acessar. Ou seja, hoje em dia a transnacionalidade e a questão da soberania de cumprimento de eventuais ordens judiciais está se dando através dessas questões de protocolos de internet e geolocalização. E a gente viu recentemente isso no Brasil, porque quando houve a ordem judicial de bloqueio do WhatsApp, né, ou seja, bloqueia o WhatsApp. Tudo bem, como é que se bloqueia o WhatsApp? As operadoras, os backbones, cortam
então, os acessos dos IPs brasileiros ao serviço de aplicação. E aí, o que surgiu imediatamente na internet? Veja como se faz para acessar o WhatsApp sem IP do Brasil. O que cria uma vulnerabilidade de segurança enorme. Mas a internet cria mecanismos e subterfúgios para isso. Então, o que eu gostaria de pontuar é essa dificuldade que se existe nesse tipo de situação. E entrando no ponto de vista que foi comentado aqui sobre a remoção de conteúdo através de hash, que é super relevante. Hoje em dia, o principal tipo de ofensa não se dá tanto pela internet em si, mas sim através do serviço de mensagem instantânea. É no WhatsApp que está o problema. Ou seja, se a gente conversa com adolescente, por onde está trafegando aquelas imagens, aqueles vídeos que estão ofendendo? Não está no YouTube, está no WhatsApp. Você vai fornecer o hash para o WhatsApp para que ele remova aquele vídeo de todo o seu sistema. Qual que é a alegação do WhatsApp após aquela mensagem que todo mundo recebeu de criptografia ponta a ponta? Não tenho nem com um hash como remover esse conteúdo. Na minha opinião, se houve a aplicação para a criptografia, também tem como desativar a criptografia. Enfim, o que vocês acham disso? Eu queria falar tecnicamente de algumas questões, porque eu não consigo fazer nenhuma sustentação em princípio de lei. Começando pela tecnologia de criptografia ponta a ponta. Em teoria, a criptografia ponta a ponta não permite que um terceiro, mesmo que ele seja o prestador de serviço, ele tenha acesso às informações. Já havia comentado, na Fiesp, a gente está à beira de uma situação onde talvez uma tecnologia seja banida, que é a criptografia ponta a ponta. E é uma discussão mundial, não é? Exatamente. Em termos técnicos, é impossível você desabilitar o Deep Inspection, que é a inspeção dos pacotes de um dado criptografado. Você não que já passou, condições, né? Do passado, né? Não, mesmo que você mande agora e tenha o hash, você não consegue identificar esse hash porque você vai comparar com dados que foram colocados num liquidificador. Então, você não consegue interpretar. Isso tecnicamente. Então, a impossibilidade técnica existe uma vez que a criptografia ponta a ponta seja de fato implementada. Só aprofundando esse ponto, Leandro, desculpa te interromper, mas sem dúvida, mas existe uma possibilidade da aplicação, assim como inseriu a criptografia ponta a ponta, simplesmente desativá-la. Aí que entra uma questão. Quando desativa, e isso que a gente tem que ter claro, quando eu desativo, troco meu celular ou troco meu chip, o próprio modelo avisa, justamente para a tua segurança, para falar, olha, com quem você está falando, talvez não seja mais ele mesmo. Mas por causa do modelo escolhido. Por causa do modelo, logicamente. O que poderia acontecer é desativar para aquele indivíduo a criptografia ponta a ponta. Isso talvez seja possível. E sem avisar. Exatamente, sem dar ciência. Desabilitar ele desses alertas e principalmente para que ele não consiga. Baixando o tempo de expiração dos certificados, tem N técnicas aqui. Agora... Eu vou permitir, ainda nessa discussão, e desculpe novamente interromper, porque eu acho que é um ponto crucial de tudo que a gente vem vivenciando aí. Vejam, é uma questão de privacidade? Todo mundo gosta de se comunicar com privacidade e criptografia? Sim. Mas é uma questão comercial também, de opção comercial das empresas em relação a isso. Ou seja, tem a ideologia por trás de garantia da privacidade? Tem, mas tem uma questão comercial também inerente a esse tipo de situação. Desculpa. E concordo e vou dizer o que eu enxergo nisso para encerrar. Se eu criptografo, eu não deixo mais ninguém ter acesso a essas informações. A não ser, obviamente, que a gente precisa ter claro. Criptografia ponta a ponta é só na transmissão. A hora que o dado chegou e a foto chegou, ela está no meu celular. Aí não tem mais. Aí é outra questão, outro tipo de criptografia. O que acontece? Se eu protejo a informação, eu não deixo mais ninguém enxergar e eu consigo ter mais. Eu tenho o poder do conhecimento da informação. Então a gente entra numa situação e uma discussão de tecnologia, e essa é só uma delas
que podem vir a ser banidas. E do ponto de vista jurídico, isso existe na nossa Constituição, essa proteção toda. O artigo 5º, inciso 10, em relação à intimidade e privacidade, e o artigo 5º, inciso 12, em relação à inviolabilidade das comunicações. E tem uma lei que regulamenta isso justamente para que nós, cidadãos, estejamos protegidos em relação à privacidade e à inviolabilidade das nossas comunicações, mas que quando, eventualmente, alguém esteja praticando ilícito, isso possa ser quebrado para viabilizar a investigação. O que hoje, conforme Lessig ensina, é que o código é a lei, né? Ou seja, o algoritmo é a lei, mas o algoritmo não pode violar a lei jurídica mesmo. E hoje em dia há muito algoritmo que viola a própria lei. E o caso do WhatsApp é um exemplo disso, na minha opinião. Ou seja, um algoritmo que teoricamente inviabiliza o cumprimento da legislação existente. Aí, por favor. Posso, né? Eu sou desembargadora revisora do primeiro processo do WhatsApp e foi o desembargador Xavier que determinou em 24 horas a volta do funcionamento do WhatsApp, exatamente devido a esses fatos. A própria empresa, ou a Facebook, nos trouxe a informação que foi dada que é impossível a leitura da mensagem que está criptografada. Então, no nosso sentir, e no meu sentir de juíza, obviamente, um bom juiz, antes de dar uma ordem, ele primeiro tem que saber da capacidade técnica e a possibilidade de ser executado. De forma unânime e com uma opinião contrária aqui outra ali, se discute se pode ou não descriptografar. A maioria dos técnicos, inclusive, e acabei de ouvir dele aqui, não dá para fazer essa descriptografia. O problema da chave pública e da chave privada, que todos nós conhecemos, quem tem uma chave não tem a outra, uma anula a outra. E a nossa discussão, o voto tem 50 laudas, está sob sigilo. O dia que eu puder, que a juíza de São Bernardo publicar a sentença, nós quebramos esse sigilo. Por enquanto, é um crime de tráfico entorpecente envolvendo organização criminosa famosa do nosso país, que até essa altura já deixou até de ser sigilosa, porque todo mundo discutiu o processo devido ao WhatsApp. E no nosso sentir, o que foi levado em consideração, e o voto explora, inclusive, a lei de marco civil, foi exatamente isso que você falou. Esse binômio e essas escolhas que a sociedade tem que fazer. Afinal, a sociedade quer privacidade ou quer a falta de privacidade? A sociedade quer uma polícia dura ou quer uma polícia... São escolhas, e talvez seja cultural nosso disso. Total. A sociedade tem que escolher o que ela quer. Ela quer privacidade total? Então vai ficar criptografado. Como isso vai solucionar? Não vai ser dentro do devido processo legal, numa investigação de tráfico entorpecente, que eu, juíza de direito do Estado de São Paulo, vou determinar que o WhatsApp com o Facebook, mando uma carta precatória para o Vale do Silício e tentamos resolver isso. Teratológico. Eu só acho que, enquanto isso, se discute a questão da interceptação e toda essa questão técnica complexa, né, de obrigar ou não interceptar, eu acho que essas empresas, elas poderiam anteriormente estarem mais próximas das autoridades competentes, trazendo mais subsídios plausíveis, como dado cadastral, registro de acesso à aplicação, para que a investigação tivesse um prosseguimento independentemente dessa discussão de interceptação. Acho salutar a ideia de que só com autorização judicial se deve determinar algumas situações. O dado cadastral, isso em 1998, quando eu era juíza corregedora do Departamento de Inquérito Policial do Estado de São Paulo, por onde fiquei 10 anos, já tinha sido solucionado que dado cadastral não é sigiloso. Qualquer banco, qualquer cheque tem lá o seu CPF, seu RG e o banco, o endereço do seu banco. Então, dado cadastral, na nossa visão, no nosso sentir, não é sigiloso. Régua de ligação, discussão de quem, mensagem, tudo isso, obviamente, a conversa, tudo isso depende de autorização judicial. E quanto a isso, salvo o melhor juízo, raríssimas exceções, não temos nenhum problema, inclusive com investigação e inclusive com investigação do Ministério Público, que tentou levantar essa discussão sobre, eventualmente, a desnecessidade dele de autorização judicial, mas que também o Tribunal de Justiça disse que precisa, que ele responde que um PIC, um processo de investigação criminal, é tanto quanto em obrigações, direito e respeito à lei, quanto um inquérito policial. Então, isso também está superado. No tocante ao WhatsApp, e quando determinamos a volta do serviço, as questões que foram levantadas é essa. Primeiro, que a falta de conhecimento técnico teria impedido ou determinado uma obrigação que, de forma unânime até agora, e pelos pesquisadores que conversamos, não tem condições de ser cumprida. A forma de investigação tem que ser outra.
O fato de você não conseguir, eventualmente, saber de uma conversa, nem de longe, faz com que a polícia sente e fique o dia inteiro reclamando, querendo chave, backdoor e esse tipo de informação, man of the mind, e todas as outras ideias que eles têm para solucionar isso. Sim. Quando a gente apreende um telefone, ou dentro de presídio, ou em poder de algum criminoso, a situação se resolve de uma outra forma. Agora, no tocante ao WhatsApp, essa discussão fica. Essa discussão fica e ficou bem claro que quando caiu o serviço do WhatsApp, todo mundo migrou para o Telegram. Uma plataforma, se não me engano, russa, que não tem a profundidade que tem o WhatsApp, que carregou um serviço lento e que me parece que pelo menos o mundo do crime desistiu rapidinho e voltou para o WhatsApp. A grande discussão para o direito penal é sempre discutir, sempre descobrir uma outra forma de investigação. Não é porque o WhatsApp, eventualmente, não possibilita a quebra de sigilo que nós vamos ficar insistindo ou querendo que as empresas resolvam o problema. O problema é nosso. Nós é que temos que buscar uma outra forma de investigação e garantir à sociedade a privacidade. Eu acho que é uma questão de discussão mundial mesmo, porque hoje é o WhatsApp, depois vai ser o Telegram, depois vai ser outro, e o WhatsApp tem sede no Brasil através do Facebook, o Telegram não tem, e assim por diante. Na Europa se discute muito a questão da criptografia em razão dos atos terroristas praticados com o serviço de telecomunicação. O Telegram hoje permite 50 mil usuários. Imagina uma rede terrorista com 50 mil usuários através do serviço russo criptografado para essa finalidade. O fato é esse, que é uma discussão mundial. Queria passar aqui para o Longinos para a gente caminhar para o final aqui do nosso debate. Doutora, até uma dúvida, como cidadão, uma curiosidade, inclusive. Quando nós falamos, o WhatsApp é um exemplo, né? Podemos pensar em Uber, qualquer outro tipo de serviço. E o WhatsApp hoje é um problema gritante nas companhias em relação ao vazamento de informação. No amparo legal, como é possível uma empresa viabilizar um serviço, o qual amanhã a gente precisa de uma investigação, ela não consegue disponibilizar esse serviço? Como que a gente pode permitir uma empresa viabilizar um serviço desse no mercado e a gente não ter leis que conseguem banir essas empresas ou que em algum momento ela desative esse tipo de serviço? A nossa discussão é que isso, inclusive, chega a ferir a soberania nacional. Eu tenho alguém trabalhando no meu país, ganhando fortunas, onde eu, juiz, Estado juiz, não estou falando eu, juíza de direito, mas Estado juiz, não consegue ter força técnica de coibir qualquer tipo de conduta. Talvez temos que nos reinventar nessa postura de soberania do país. É o que eu falo, não vai ser julgando caso a caso que essa solução vai aparecer, porque não vai. Nem a minha, nem de uma corte americana, nem de uma corte italiana. Não é essa a solução. O que precisa é de uma força de soberania nacional. É o nosso Ministério da Comunicação, é essa força. Relações internacionais, convênios, Ministério da Justiça, exatamente o Ministério das Relações Internacionais. Essa demanda tem que ser levada a uma discussão nacional, a uma discussão de proteção nossa de soberania. Até porque a maioria das empresas, eu não sei quem comentou comigo, hoje você acabou criando um nicho para empresas internacionais virem usar do nosso mercado. E essa falta de educação digital que você tanto colocou, que eu acho importantíssimo, que agora, além como todo mundo se preocupava muito em educação sexual para a criança, eu acho que muito mais importante que isso é a educação digital. Eu tenho uma filha de 16 anos que faz lição em Facebook, em notebook e manda para a escola por e-mail, até meia-noite, que é quando o sistema deve fechar. E essa criança tem que... Assim, desde os 4 anos de idade, nessa escola, as crianças já usam notebook. E essa criança tem que ter, no mínimo, conhecimento, responsabilidade, até porque é menor, mas responde por um eventual conteúdo que acaba recebendo de uma outra criança. Então, essa educação digital, ela tem que surgir e tem que ser cultural, porque na medida em que você aceita qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de programa, você está aderindo, isso é uma discussão no campo contratual, se o contrato é leonino, se o contrato não é leonino, mas você está contratando com o Facebook, que é uma empresa internacional. E a sociedade, ela tem que ter consciência disso. A gente vai ter que trabalhar, e esse caminho, essa casa, assim como a comissão do OAB, é o meio perfeito para se levar ao conhecimento da sociedade. Eu acho muito interessante, como cidadã e como juíza que sou desse Estado, de que a sociedade tenha pleno conhecimento não só da força, da tecnologia, da importância que é a internet, mas das responsabilidades que advêm do uso da internet.
Esse é o momento, e essa casa, esse tipo de debate, a Security Leader é uma das responsáveis, porque é um dos maiores sítios de envolvimento de todos os ramos de que militam usando a internet. Não tem volta. O mundo digital não tem retrocesso. Nós temos que ter essa consciência, e temos muitas empresas, muitos provedores, muita gente envolvida, não só financeiramente, mas com responsabilidade social, e levar isso à sociedade. Essa é a nossa preocupação. Porque essa falta de conhecimento traz ao judiciário as demandas. E essa ausência de lei, de uma ou outra, faz com que o judiciário, erroneamente nesse país, comece a legislar. É o que a gente assiste, por exemplo, no aborto. Uma discussão que a gente está tendo hoje. A ausência de lei faz que o judiciário acabe decidindo, essa decisão torna jurisprudência, essa jurisprudência se repete e ninguém vai mais buscar a lei. Sim. Isso num país sério chama ativismo judicial, é o juiz inventar uma lei ou uma pena a uma situação que não existe. É isso aí. Isso é muito perigoso e fica aqui a reflexão. Acho que respondi a sua pergunta. Muito bom, eu vou aproveitar o gancho da desembargadora, porque eu acho que é justamente isso que a gente está cumprindo aqui, que o Security Leaders realmente faz há tanto tempo, né? 7ª edição, né? Então é um papel fenomenal em relação a essa discussão, e desde lá da primeira, em relação ao seminário também que se tem aqui na FEComércio de crimes eletrônicos, forma de proteção, que se integrou agora ao Security Leaders, a gente lembra das discussões iniciais, quando ainda se discutia a então lei que se transformou em Carolina Dickmann. Depois, a discussão sobre o projeto de lei do Marco Civil na internet. Hoje a gente está discutindo aqui a proteção de dados e essas questões todas. No ano que vem, a gente já vai estar discutindo provavelmente a efetividade, né, das novas leis, e através desses profissionais fantásticos que estão aqui também, né? Então eu acho que todas essas discussões, somada ao fator cultural que uma lei traz também, porque uma lei, por mais que ela seja efetiva ou não, no mínimo ela traz uma discussão da sociedade em relação a ela, né? Então a gente vê a sociedade debatendo o Marco Civil, a Lei de Proteção de Dados, a gente vê uma modificação na política do WhatsApp, todo mundo debatendo, mas como aí, sim, meu dado agora vai para o Facebook, né? Ou seja, já mostra que cada vez mais a sociedade está antenada, e isso fortalece o processo legislativo, isso fortalece a sociedade como um todo. Pessoal, muito obrigado e boa noite, até amanhã.